fizemos um exercício rápido aí de um texto. Imagina, eu sou maluca, gente. Eu preparei mais uns 4, 5 para a gente fazer hoje. Não vai dar tempo, claro. O que der tempo da gente fazer aqui, a gente faz como aquecimento. As propostas que eu coloquei aqui no slide, que vocês receberam, né, da Bernadette, não vai dar tempo de fazer aqui, vocês podem fazer em casa, gente. Aproveita, faz, refaz, troca com o colega. Lá em Sorocaba, como a gente tinha mais do que uma aula de redação, o que a gente fazia? O pessoal produzia um texto, no outro dia trocava com os colegas observarem. Ó, ficou claro. Ó, se fosse você, aqui é... Porque a gente aprende, gente, muito com os erros também. É fácil a gente observar os erros dos outros, é difícil a gente observar as nossas falhas, né? Mas, como bons construtivistas que somos, o erro faz parte do processo de aprendizagem. A gente não vai sair escrevendo um texto nota 10 de primeira. A gente vai errar, o importante é que a gente perceba, isso aqui, ó, isso eu preciso melhorar. Isso aqui preciso rever. Esse trecho ficou confuso, ficou repetitivo, fugiu do tema. Esse olhar para o erro é importante. Por isso que a gente vai fazer um aquecimento. A gente vai analisar textos e a gente vai observar as falhas desses textos, tá bom? Como isso? Tem uma questão que é a seguinte, a gente não vai fazer esse texto, a gente só vai observar como que as pessoas responderam a ele. No quadro de competências gerais da educação básica, reiteradas pelo currículo paulista do ensino médio, lá na página 24, lê-se no item 5. Olha bem, fui lá no currículo oficial e peguei um trechinho. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Isso aqui é um trechinho lá, um fragmento, está até descontextualizado, do currículo paulista do ensino médio. Agora, comando. Considerando que em tempos de tantas e rápidas mudanças, a escola vem se fortalecendo como espaço privilegiado para a experiência do autoconhecimento, da construção identitária e de projetos de vida, para a autoria, a crítica e a criatividade na produção de conhecimentos, e para práticas participativas, colaborativas e corresponsáveis com o âmbito local e planetário, responda. É bem amplo. O trecho lá do currículo fala que é importante utilizar tecnologias, é importante que a gente tenha práticas sociais que disseminem informações, é importante que a gente produza conhecimento, que a gente exerça protagonismo, exerça autoria, etc, etc. A comanda da questão completa, falando que é importante que a escola crie uma construção identitária, né, que seja um espaço de criatividade, de práticas colaborativas, enfim. Pergunta: quais são os exemplos de metodologias ativas que, aliadas à tecnologia, favorecem uma aula mais dinâmica, em que competências como a comunicação, a autogestão, a criatividade, empatia, colaboração e autoconhecimento, entre outras, promovem uma aprendizagem mais significativa? Essa é a pergunta. Retomando, quais? Você está perguntando quais são os exemplos? Eu vou ter que dar exemplos. Exemplos de quê? De metodologias ativas. Agora, quem não sabe o que são metodologias ativas, teria condição de responder? Não. Porque a pergunta é, quais são os exemplos de metodologias ativas que vão acionar todas essas habilidades? De criatividade, de protagonismo, quais? Digamos que alguém escreveu o seguinte: elas são importantes para que os alunos aprendam de forma lúdica. Além disso, a escola precisa se adaptar às novas gerações que usam tecnologia o tempo todo. A aprendizagem significativa acontece quando professores e alunos se envolvem nas atividades, trabalhando as competências necessárias para que os estudantes sejam cidadãos críticos, com uma formação que os permita entrar no mercado de trabalho, que atualmente é muito competitivo. No mundo globalizado, quem não domina as ferramentas tecnológicas não tem lugar, pois toda a sociedade está conectada e, mesmo assim, muitos estão marginalizados.
Portanto, o processo de ensino-aprendizagem deveria ser revisto, pois a escola atual perdeu a importância que tinha em outros tempos, quando havia real interesse pelos estudos e os indivíduos estavam mais preparados para enfrentar os desafios da vida com responsabilidade e ética. Só assim teremos mais criatividade, empatia, colaboração entre as pessoas. Falou bonito, mas não respondeu a pergunta. Vários problemas. Primeiro problema, gente. Elas são importantes para que os alunos aprendam. A gente nunca começa achando que a pessoa que vai ler já sabe do que a gente está falando. Começa dando um conceito, uma definição. Não começa de forma abrupta assim. Porque quem está lendo, alguém que não é da educação, que conhece a língua portuguesa, vai falar, elas são importantes. A gente não começa assim, tá, gente? A gente situa o leitor do nosso texto, do assunto. Primeiro, gente, apresentando então o assunto de forma abrupta, sem contextualizar nada. Você sabe do que a pessoa está começando a falar. Não deu exemplo. Perdeu o foco. Falou de metodologias ativas? Não. Como lá cita que as metodologias ativas têm que estar aliadas à tecnologia, elas vão proporcionar um ensino pautado, aliadas à tecnologia. O foco não é a tecnologia. A pessoa falou muito de tecnologia, gente, e faltou, entrou em contradição, foi incoerente o texto. Começa falando que é importante que aprender de forma lúdica, não sei de onde tirou essa ideia que é só o lúdico que ensina, né? Que o mundo é globalizado, que as pessoas estudam as tecnologias, mas aí fala que a escola deveria rever. Gente, ficou totalmente incoerente, uma parte não dialoga com outra. Há falta de coerência. O texto fala de coisas estanques, problemas que a gente vai evitar. Outra resposta. A aprendizagem deve ser significativa para os alunos. Para isso, todos os alunos, sem exceção, têm direito a uma escola conectada com a realidade e que as tecnologias sejam usadas para que competências sejam construídas, pois há muito tempo o ensino não corresponde às expectativas dos alunos. Nós, professores, devemos usar metodologias ativas para despertar mais atenção e envolvimento dos alunos nas atividades. E eu acredito que, se estiverem envolvidos nas tarefas escolares, aprenderão tudo melhor, principalmente o uso das tecnologias do mundo moderno, sendo protagonista da própria aprendizagem. Na minha opinião, o currículo paulista valoriza o autoconhecimento, a autogestão, criatividade, empatia, blá, blá, problemas. Na minha opinião. E também mundo moderno. Mundo moderno é uma coisa meio, né? Já. Exatamente, gente. Usou a primeira pessoa, nós, professores, né? Ela usa em outros espaços aqui. E ainda não deu exemplos. Não deu os exemplos, que é importante. Olha, não fuja da comanda. E outra, gente, tem uns errinhos grandes. Ah, isso aqui é de ortografia. Vamos lá? Quer ver? Onde está a Luizinha? Aqui. Ó, cadê? Primeiro, essa exceção aqui, gente. Exceção está errado. Depois, há muito tempo, então lá sem H. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aonde? A partir da terceira linha, professora, sejam construídas, pois vírgula. Pois há muito tempo o ensino não corresponde. Esse é muito tempo, é tempo passado. Deveria ser o A com H. Não, preposição. Despertar, ela escreveu despertar em algum lugar. Aí em cima. Isso. Metodologias ativas para despertar, na verdade é para despertar a própria aprendizagem. E muitas repetições, gente. E o mais importante, falou quais são as metodologias? Citou? Não. Oi? Naquela fala lá, eu acredito, tá certo? Não. Não pode ser. Não é a primeira pessoa. Não existe o eu, tá? Você evita. É sempre a terceira pessoa, o problema, a escola, os alunos. Sempre ali é a terceira. Terceira resposta, gente. A tecnologia está presente em todo lugar, na escola e fora dela. Então, os estudantes precisam ter condições de aprender de forma mais significativa, pois o mundo atual exige que cada indivíduo saiba usar diversas ferramentas digitais. Caso contrário, será excluído e não desenvolverá competências importantes, como comunicação, autogestão, criatividade, empatia, colaboração e autoconhecimento, pois a escola, quando usa metodologias ativas, colabora com isso, fazendo com que cada um seja protagonista da própria aprendizagem, sendo importante que os professores adaptem sua didática e o processo de aprendizagem a ser mais motivador para os alunos.
Falta Falta pontuação. pontuação. Gente, esse é o problema que muita gente fala. Começa aqui e vai embora, gente. Como se não houvesse amanhã. Ele até explicou o que é, mas ainda não deu exemplo. Não deu exemplo. O que esses textos estão fazendo? Estão pegando algumas palavras que aparecem na comanda, que a escola hoje precisa ter um trabalho que desenvolve. Não tem problema citar. Mas, assim, não citou exemplos de metodologias, mas o maior problema, gente, é que o período começa aqui e termina aqui. Não tem nenhum ponto para separar. E também falta uma conclusão. Qual a conclusão? Logo, assim, dessa forma, portanto, né? E não citou as metodologias ativas. Mais um. Professora, e o interessante é que nas 3 primeiras respostas, os textos estão, assim, altamente genéricos. Vagos, Muito. amplos, né? A pessoa diz e não diz muito, né? Tá bem senso comum mesmo, né? Não tem nada que mostre que ela conhece exemplos de metodologias, né? As informações estão jogadas, né? Nem desconexa, Mas está é jogado. muito comum, é muito Muito, comum. muito. Outro exemplo aqui, as metodologias ativas, aliado à tecnologia, já tem aí um problema de concordância, né? As metodologias ativas aliada à tecnologia Aliadas. ajudam o estudante a se interessar mais pelas aulas, portanto as competências são construídas quando, né? A maior interação e sentido. A educação é a chave para o futuro e os alunos são a esperança de um mundo melhor. Assim, a escola deve rever suas práticas. Clichê, embora seja significativo. Olha bem, olha a contradição. Assim, a escola deve rever suas práticas, embora sejam significativas. Se são significativas, não devem ser revistas. Aulas dinâmicas devem ser pensadas junto das metodologias ativas para que o aluno seja protagonista da aprendizagem. Então, ela deve ser criativa, conectada com a realidade. O currículo paulista valoriza o trabalho voltado para as habilidades, que é essencial, habilidades que são essenciais, né? Na aprendizagem, e há espaço privilegiado para a experiência do autoconhecimento e outras competências. Assim, os professores, que são os mestres das novas gerações, olha que frase mais clichê, futuro, né? Mas a chave para o futuro. Nossa, chave para o futuro. Ou podem ensinar valores importantes nessa sociedade que precisa... Problemas que a gente viu naquela relação de problemas. Falta coesão, usa clichê, muito lugar comum, problema de concordância, vai embora. É igual a professora comentou, não tem conhecimento do que é. E sabe o Rolando Lero? E fica repetindo a Rolando ideia, Lero, né? repete Pelo menos mesmo. não vai zerar. As metodologias, não zera, hein, gente? Não zera porque escreveu, tem o mínimo de noção de texto, mas não vai ganhar um 10, né? As metodologias ativas são importantes porque são ferramentas legais que chamam a atenção dos alunos. Olha bem, a gíria. Que hoje só querem zoar na sala de aula, não dando valor ao estudo. Infelizmente, nas salas de aula, ficam de boas conversando, perdendo tempo. E aí vai, gente. De boa. Esse texto, nem vou ler na íntegra, mas vocês podem ler depois no slide, está cheio de erro de pontuação, de concordância, uma linguagem muito informal, com gíria, e não atendeu a comando. Gente, eu lembro de um texto há muito tempo, vou até contar piadinha para vocês acordarem e não dormirem. Porque às vezes a pessoa começa bem, de repente, põe tudo a perder no texto. Teve uma redação de concurso que era num tema bem exótico até, foi assim, tem a ver com história. 1994, o ano que jamais será esquecido, uma coisa assim. 1994. O que aconteceu em 94? Ayrton Senna morreu. Nascimento do Plano Real. Nascimento do Plano Real. Nascimento do Plano Real foi um ano muito marcante. Eu casei, primeiro casamento, olha só, bati a cabeça, casei. Depois descasei, depois casei de novo, depois descasei, né? 94 teve fatos marcantes, né? No futebol, o Ayrton Senna é um ícone. E teve uma redação de um aluno que apareceu que ele começou nota 10. Ele começou conectivos. 1994 é um ano que sempre marcará a história e a memória do povo brasileiro. Foi um ano que perdemos um ícone. Foi um ano que vibramos com a conquista do tetracampeonato. Ele até citou a morte do poeta Mário Quintana. Perdemos Mário Quintana, um poeta da ternura. Nossa, que pessoa bem informada, né? A questão da economia, né? Com um novo plano, bababá. E
o que mais doeu no coração fundo dos brasileiros foi a perda de um ícone do esporte, Ayrton Senna da Silva. né? Porque quando tocava aquela musiquinha, tan, 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 escreveu tan, 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 aí você chegava nessa e falava, não acredito, estava tão bem. Aí começa a ficar engraçado. A pessoa quis dar aquele impacto emocional e tentou transcrever o som do tan, 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 Onomatopeia. matou, uma onomatopeia completa. Mas assim, essa informalidade, gente, transcrever o som, né? A onomatopeia não cabe no texto mesmo, forte assim. E essa resposta aqui, gente, vamos ver. Metodologias ativas, quando aliadas ao uso de tecnologias, tornam o ensino mais estimulante e mais criativo em sala de aula. Isso porque, ao se propor uma aprendizagem baseada em problemas ou em projetos, como, por exemplo, nas técnicas da sala de aula invertida, na gamificação, em estudos de caso, rotações de aprendizagem ou até mesmo ensino híbrido, o professor estimula o protagonismo dos seus alunos, potencializando uma aprendizagem mais ativa e conectada com a realidade. Proporcionar um ambiente de aprendizagem que há oportunidade para todos os alunos de pensar e interagir com o material de estudo, explorando seus conteúdos de forma dinâmica, é essencial para promover uma educação transformadora que permita ao aluno desenvolver suas potencialidades e construir competências de comunicação, autogestão. Não completou, gente? Explicou? E usou os exemplos. Sabe o que são as metodologias ativas? Está bem claro aqui, ó. Tudo isso aqui, metodologias, são exemplos de formas de trabalho de metodologias ativas. Esse já é um texto, em comparação com os outros, esse respondeu. Ah, Rosângela, lá na proposta da comanda, aparece aqui, ó, que é importante desenvolver essas competências. Está na comanda, eu posso repetir no meu texto? Pode. Se você achar que cabe, pode. Não vai perder pontos porque você, entre aspas, colou lá as competências que são necessárias de serem trabalhadas. Problema nenhum. Vamos fazer mais um, gente? Vamos. Essa eu quero ver quem tem boa memória e está lá no currículo paulista. Leia o seguinte trecho do documento do currículo paulista do ensino fundamental. O currículo paulista sinaliza a necessidade de que as decisões pedagógicas promovam o desenvolvimento de competências necessárias ao pleno desenvolvimento dos estudantes. Reiterando os termos da BNCC de 2017, o currículo paulista define competência como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e emocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Tudo isso está na página 8, lá do currículo. Assim, o currículo indica claramente o que os estudantes devem saber em termos de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, e, sobretudo, do que devem saber fazer, considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Tudo isso está lá na página 24, lá do nosso currículo do ensino fundamental, e a pergunta é, olha bem, fala da mobilização de saberes, para que se resolvam problemas concretos, reais, né? A partir desse fragmento, responda. Para o fortalecimento de ações que assegurem aos estudantes a transposição de conhecimentos e habilidades em intervenções concretas, o currículo paulista se apoia nos 4 pilares da educação para o século XXI, em relatório de autoria de Jacques Delors para a Unesco. Pergunta: quais seriam tais pilares e como esses princípios colaboram na aprendizagem global do aluno? Parece antigo falar do Delors, do relatório da Unesco, o Tesouro a Descobrir. Vocês lembram disso? Pois é, esse tema que foi trabalhado lá no final dos anos 90 ainda aparece no currículo, gente. Alguém lembra dos 4 princípios? Aprender a conhecer, Aprender a fazer, viver e aprender a ser. Tem gente que talvez aqui no grupo esteja novo na educação, não chegou nesse capítulo, né? Quando chegou já tinha passado esse debate, mas a gente tem 4 pilares aí. O aprender a aprender, né? O aprender a conhecer, aprender a ser, a fazer, a ser e a conviver. Se o indivíduo falar, meu Deus, que pilares são esses que aparecem lá no currículo? Nunca ouvi falar. Então, vamos lá.
Como vocês responderiam essa questão? Eu vou colocar as propostas, a gente escolhe uma para fazer. Pode ser? Pode. Porque aqui, olha, se a gente fosse fazer agora esse parágrafo, essa resposta e tudo mais, a gente não poderia fugir dessa pergunta, gente. Quais seriam tais pilares? Vocês já contaram. E aí, como que esses princípios colaboram na aprendizagem? O que é o aprender a conhecer? Ou aprender a aprender, que também é chamado. O que é o aprender a aprender? Como cada um aprende. Cada pessoa aprende de um jeito. No seu momento. Exatamente. Os estágios de aprendizagem, dependendo da sua idade, do seu universo cultural, né? Do seu local de fala, do seu espaço. Ou seja, o aluno tem que ter a capacidade de saber quais as ferramentas que ele tem que usar para que ele aprenda. De forma que ele até aos poucos desenvolva esse autodidatismo. Eu vou aprender a aprender. Eu aprendo escrevendo, eu aprendo desenhando, eu aprendo observando, eu aprendo decorando. E as estratégias aí do aprender a aprender são individuais, são subjetivas. O aprender a fazer. Colocar em prática o que você aprendeu. Eu aprendi cálculo mental memorizando tabuada. E eu sei colocar na prática quando eu preciso fazer a multiplicação, numa situação concreta. O aprender a fazer é usar no concreto aquilo que a gente aprendeu de fato. Aprender a ser. Autonomia, protagonismo, autoidentidade, uma identidade. Você se entende no mundo, quem você é, não é? Em que lugar você ocupa, que espaço você está. Então você se coloca como um protagonista da sua vida, né? É o seu projeto, aprender a ser quem eu sou e o que eu quero. E aprender a conviver. Relação interpessoal. As relações interpessoais, o respeito à diversidade. Olha quanta coisa a gente poderia colocar nesse texto. Eu sei quais são os pilares, eu sei para que eles servem. Daria para fazer muitas respostas aqui. Aqui é um exemplo de uma resposta, ó. Porque aqui fala, ó, do aprender a conhecer, ou aprender a aprender, que é a mesma coisa, o aprender a fazer, que coloca em prática o aprendizado, o aprender a conviver, que trabalha nos indivíduos a capacidade de compreender a diversidade e as relações interpessoais, o aprender a ser, que estimula as pessoas a pensarem de forma autônoma, crítica, protagonista. A gente poderia fazer essa redação, vocês tirariam nota 10. Vamos para mais uma aqui. Ah, essa eu acho que é legal a gente fazer. Deixa eu ver o tempo aqui. Como vocês estão disponíveis até umas 7, então dá tempo. Agora a Mafalda, gente. Mafalda diz o seguinte. A Mafalda e o Manuelito, a Miguelito. Uma charge. Não sei se a Bunésio vai usar uma charge na prova de vocês, mas nunca se sabe que ela usa charge de vez em quando. Ele sai muito nervoso da escola, que o amiguinho da Mafalda fala, péssimo. A professora me deu péssimo outra vez. É para isso que a gente vai todo dia à escola? Se eu viesse de vez em quando, ainda vai. Mas fazer isso com